Em nome do Senhor. João capítulo 12, versículos 42 em diante, diz assim: apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz do mundo, a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir a minha palavra e não crer, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Amém? Irmãos queridos, novamente nós estamos em um texto onde, em seu contexto, o Senhor Jesus Cristo sabe que está se aproximando o seu tempo. E eu acho muito lindo, eu já queria introduzir com essa aplicação. Quando sabemos que estamos próximos de enfrentar um momento difícil na vida, imagine só você sabendo que em pouco tempo será preso, torturado, julgado, humilhado, caluniado e morto. Como você reagiria? O que faria? Eu acho muito lindo quando o Dr. Augusto Cury fala que Jesus não pode ser um homem qualquer, porque os grandes filósofos, grandes nomes do conhecimento, como Freud, por exemplo, nos momentos de tensão na sua vida, ele murmurava, ele criticava, sendo um grande conhecedor da mente humana, mas ele não sabia, ele ensinava no seu gabinete as pessoas a reagir nos momentos difíceis, mas quando ele estava naquele lugar, ele não conseguia praticar aquilo que ele mesmo teoricamente ensinava. Porém, o Senhor Jesus Cristo sempre manteve postura de Filho de Deus, focado na missão, e nos momentos difíceis ele sempre confiava no Pai e estava sempre íntegro na sua missão. E aqui ele não poderia deixar de expressar que ele é o Filho de Deus e a luz do mundo, aquele que veio iluminar o caminho dos homens que andavam em densas trevas. E pregando o Evangelho, até os gregos, no contexto aqui, que eram os donos do saber da época dos grandes filósofos e das escolas filosóficas, mas esses gregos ouviram falar de Jesus e vieram de lá, de Atenas, do centro mundial do conhecimento, do saber e da filosofia, vieram ouvir o mestre dos mestres pregar. Louvado seja o nome do Senhor. E quando o Senhor Jesus Cristo pregava, sendo eles os próprios fariseus, os soldados da guarda, dos sacerdotes que iam prender Jesus, disseram: olha, eu vou esperar ele pregar, quando ele terminar de pregar a gente prende ele. Mas ao ouvir aquele sermão, eles não prenderam e voltaram sem Jesus para os sacerdotes, e quando perguntaram: cadê ele? Nós mandamos você prender ele, por que não trouxeram? E eles disseram: nós nunca ouvimos alguém pregar como aquele homem, ele não pode ser um homem qualquer, ele é o Filho de Deus. Esse grande pregador, grande orador, o Filho de Deus, trazendo a verdade, pregou, impactou até muito dos príncipes, dos sacerdotes, dos fariseus, como José de Arimateia, Nicodemos, muitos outros, Jairo e muitos grandes homens de Deus. Até o próprio Gamaliel ficou impactado com as mensagens que o Senhor Jesus Cristo pregava. E nesse contexto aqui, já entramos num texto que diz
que apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele. Não poderia ser uma mensagem de um homem qualquer, eles creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos das sinagogas. Olha, nós vemos como Jesus cura aquele cego, e ele é ameaçado de ser expulso da sinagoga aqui no capítulo 9. Nós vemos que naquele contexto ali também o texto diz que eles ameaçavam qualquer pessoa que acreditava na mensagem de Cristo. Ele era expulso da sinagoga, expulso da religião, era considerado uma pessoa rebelde, uma pessoa que estava se levantando contra o judaísmo. E eles creram, mas por causa da religiosidade não aceitavam a Jesus. Olha só, muitas religiões combatem a Jesus, muitas seitas combatem a Jesus, é uma das características centrais das seitas. Eles sempre tocam no Filho de Deus. Uns dizem que ele é humano, outros dizem que ele não é Salvador, existem outros salvadores. Umas seitas também dizem que ele é um ser criado, ele é apenas um grande profeta. As seitas não querem que a gente aceite a Jesus. E até os príncipes dos sacerdotes acreditaram nele, mas por conta da religiosidade, porque colocavam as tradições que receberam dos pais acima da fé em Cristo. Assim também muitos que aceitam a Jesus enfrentam perseguições. Eu acho muito forte o versículo 43, diz: eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Criam na verdade, sabiam que ele era o Filho de Deus, mas não queriam abrir mão da postura secular, eclesiástica, porque eles eram pessoas conhecidas da sociedade, porque eram pessoas que estavam ali, que eram vistas, que estavam no alto patamar social e eclesiástico. Eles não queriam abrir mão dessas coisas. Às vezes, pessoas criticam aquele jovem rico. Como é que pode? Alguém não abre mão disso por Jesus, o Filho de Deus? Mas existem coisas tão simples que às vezes as pessoas não estão dispostas a abrir mão para entregar a vida ao Filho de Deus. Esses homens aqui amavam mais a glória que procede dos homens, amavam os aplausos, os elogios, o ser chamado Rabi, como o Senhor Jesus Cristo diz em Mateus 23, amavam a cadeira de Moisés, onde estavam aqueles ali que eram os intérpretes da lei. Jesus disse que esses homens aqui tinham a chave do conhecimento. Esses homens estavam sempre vestidos com trajes finos, elegantes, oravam para ser vistos pelos homens em pé nas sinagogas e praças. Esses homens pregavam para ser vistos, olha a oratória, a eloquência, o conhecimento, expressando não para a glória de Deus, mas para se aparecer, para expressar o status que eles tinham de religiosos, de rabinos. Irmãos, devemos ter cuidado com isso. Nada é mais importante do que entregarmos a vida ao Filho de Deus. Não devemos amar a glória do homem, devemos amar a glória que procede do Pai, aquele que enviou ao Filho para trazer a mensagem de salvação. O apóstolo Paulo estava nesse mesmo grupo aqui, e ele disse: olha, não há ninguém tão zeloso como eu no meu tempo. Eu excedi a todos da minha época. Paulo, de família rica, tradicional, um poliglota, criado aos pés de um dos mais célebres rabinos da época, Gamaliel. Mas Paulo diz aos filipenses que quando abandonou tudo isso por Cristo, considerou isso esterco, porque nada é mais importante do que o conhecimento do Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está com essa mesma mensagem aos nossos corações, mas nós estamos dispostos a renunciar às coisas seculares, ou amamos mais as glórias dos homens do que a de Deus? O texto é tão complexo, talvez eu deveria refletir só nisso.
Mas vamos concluir tudo isso aqui, é muito forte também o que vem em seguida. Jesus ele clama para aqueles homens: quem crê em mim não crê em mim, mas naquele que me enviou. Eles não entendiam, mas ao rejeitar o Filho, rejeitam também o Pai. As pessoas não estavam entendendo. Quem me vê a mim vê o Pai. Olha só, eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Olha que interessante. Se Jesus expressou essa frase, que aquele que crê nele não permaneça na treva, quer dizer que o homem está em trevas. Mas aquele que está em treva, se ouvir o Evangelho, que é a luz que veio ao mundo, e crê, ele abandona, ele sai das trevas e agora anda na luz, que é Jesus Cristo. Essa é a missão dele, iluminar o homem, iluminar a mente humana, para que o homem possa compreender que ele está nas trevas, e nas trevas não podemos enxergar nada, não podemos enxergar o caminho que estamos andando, porque aquele povo naquela época estava de fato em trevas. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus veio revelar a verdade. Eu acho muito interessante, a palavra de Deus foi pregada naquele tempo e rejeitaram. A palavra de Deus continua sendo pregada hoje e é rejeitada também. Como eu já falei algumas semanas atrás, há pregadores que vão pregar e são rejeitados e ficam tristes, questionando o chamado, muitas das vezes até se martirizando, muitas das vezes sofrendo e questionando se de fato tu foi chamado por Deus ou não. Mas a missão nossa é expor a verdade como Jesus veio expor a verdade. Porque a nossa missão não é condenar, a nossa missão também como Cristo é expressar o Evangelho. Jesus veio para salvar, não para condenar. Mas Jesus deixou algo bem claro: quem me rejeita a mim, versículo 48, e não receber as minhas palavras, já tem quem julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Naquele grande dia que fomos prestar contas com o Criador Todo-Poderoso, e todos os homens, grandes e pequenos, estiverem em pé diante do Filho de Deus para prestar contas, e a Bíblia diz que os livros serão abertos e certamente a palavra de Deus estará ali. E Deus fará lembrar todas as vezes que ouvimos o Evangelho. E aqueles que rejeitaram o Evangelho, certamente Ele vai lembrar-se que Ele teve a oportunidade, que Ele ouviu a palavra, que Ele ouviu o brado: arrependei-vos, mas Ele não quis se arrepender. E a palavra de Deus que foi pregada para aquela pessoa, ela condenará, porque ele rejeitou a palavra. Que rejeita a palavra, rejeita o Filho de Deus. E que rejeita o Filho de Deus, rejeita aquele que enviou ele. Assim somos nós. Jesus disse: aquele que rejeita aquele que eu envio, rejeita a mim mesmo. E quem me rejeita, rejeita o Pai que me enviou. Estamos pregando, e as pessoas que ouvem têm a opção de aceitar a palavra ou rejeitar. E a palavra de Deus, essa mesma palavra, um dia ela estará naquele tribunal, para crentes, para descrentes, para qualquer pessoa. E todos nós um dia, essa mesma palavra que Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Ela transcenderá a eternidade. E lá, no dia do tribunal, todas as pessoas que ouviram o Evangelho e abraçaram esse Evangelho, eles, por temor, essa palavra o justificará. Mas aqueles que rejeitaram a palavra, essa palavra condenará também. Porque a palavra será a lei de Deus para que todo homem seja julgado através dela. Jesus ele deixa bem claro, porque a Bíblia, vivemos aqui, temos um código penal, temos uma Constituição Federal, e quem transgride a lei humana, ele vai para um tribunal e prestará conta de acordo com aquilo. Assim também será no céu. Essa aqui, irmãos, é a nossa Constituição, não federal, mas eterna, da eternidade. Ela é espiritual, ela transcende a Constituição humana. E naquele dia nós prestaremos conta desta palavra também. Jesus disse
Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu um mandamento sobre o que é de falar e sobre o que é de dizer. Olha só, o Pai nos dá ordem para pregar esta palavra. Como o Senhor disse a Ezequiel, que o homem ouça, que deixa de ouvir, essa é a palavra de Deus. Devemos pregar ela, nada está acima dela, nem o homem, nem religião, nem absolutamente nada está acima da palavra de Deus. Finalizando, o texto diz: e sei que o mandamento é a vida eterna, portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Devemos ser fiéis à palavra de Deus a qualquer preço, a qualquer custo, porque essa palavra é a vida eterna, não é a palavra de homem, não é o que eu escolho, não é o que eu quero, não é o que eu tenho no meu entendimento, é a palavra de Deus que é a vida eterna. Portanto, o que falamos, devemos falar como o Pai tem dito. Amém? Que você guarde essa palavra no seu coração. Não ame a glória humana. O que a Bíblia está dizendo, pratique o que a palavra de Deus está dizendo, porque assim teremos segurança, teremos confiança. E por mais que a gente possa de alguma maneira enfrentar rejeição, possamos de alguma maneira sermos perseguidos, perder o que Paulo disse: eu perdi todas essas coisas, mas para mim isso não vale nada. O mais importante e mais sublime é Cristo Jesus, o conhecimento dele. Perca tudo, mas não perca a fé na palavra de Deus. Perca tudo, mas não perca Cristo. Nunca perca o Senhor Jesus Cristo, pois Ele é o Salvador. Ele é a luz que ilumina a nossa mente e nos leva ao Pai Celestial. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.